evoluímos, em geral, num sistema de escada. Se não houver diante de nós um obstáculo, a nossa tendência inicial é permanecer nesse patamar eternamente. A vida coloca diante de nós um obstáculo. E aí nós começamos a brigar com esse obstáculo, bater. Às vezes a dor se torna insuportável. É quando a dor chega nesse ponto de ser insuportável, a gente olha para cima, tem uma solução lá em cima. Aí, pula para cá. Aprendemos com a experiência? Não, queremos continuar eternamente aqui, de novo. E de novo vai vir um limite, vai vir a dor. Agora, como falávamos ainda há pouco, há quem não saia. Quem se destrua batendo contra a parede. E responsabiliza o mundo inteiro por essa parede no meio do caminho não ser removida. Não encontra a solução em outro patamar, que é sempre encontrar uma solução num plano horizontal. Então, o nosso processo, em geral, a vida tem que colocar diante de nós um obstáculo. Tem que colocar diante de nós uma resistência. Sabemos que necessitamos dos obstáculos, que esses obstáculos vão fortalecendo a nossa resistência, tanto física quanto psicológica. Tá? E que a dor, então, entra como um elemento para quebrar esse patamar de experiência e te proporcionar um outro patamar. Mas, para isso, precisaria que o homem se perguntasse o que a vida está querendo me dizer com isso. A partir do momento que ele admite, Platão fala sobre isso, se você admite que uma situação não tem nada para te ensinar e que é injusta, você vai começar um processo de sofrimento. Ele dizia, todas as leis devem ter um longo preâmbulo explicativo, para que os homens entendam que as leis não existem para puni-los, existem para educá-los. Porque se o homem coloca na sua cabeça, isso é injustiça, significa, nas entrelinhas, não vou aprender com isso. Ele entra num processo de sofrimento onde não cresce nada. Para você aprender com a dor, você teria que admitir que a dor está querendo te ensinar alguma coisa. Que você teria que passar através dela e chegar a um patamar mais elevado. Que ela não é casual, ela não foi provocada por terceiros, ela foi provocada pela tua necessidade de crescer. E cuidado, que quando vemos uma pessoa que tem uma vida muito cômoda e sem obstáculos, isso do ponto de vista clássico não seria digno de inveja. É talvez uma pessoa tão frágil que a vida não vai tentar testá-la, porque sabe que ela não vai ter resposta. E as leis da vida não são sádicas, não querem torturar ninguém, querem dar às pessoas uma oportunidade de crescer. E se não há obstáculos, não inveja, porque talvez não haja resistência. Olha só, você acabou de ouvir a Lúcia Helena Falcão falando sobre a vida, sobre obstáculos, sobre dor, sobre a escada que a gente sobe degrau por degrau. Ela não estava falando de trading, claro, não citou mercado, não citou gráfico, não citou uma única operação. E mesmo assim, ela descreveu com uma precisão que me arrepiou exatamente o processo que separa o trader que evolui do trader que trava no mesmo lugar por anos. Porque a evolução no mercado funciona igualzinho ao que ela falou. E é sobre isso que eu quero conversar com você hoje, com calma, do começo ao fim. Presta atenção na primeira imagem que ela usa. Ela diz que a gente evolui num sistema parecido com escada. Que se não existe um obstáculo na nossa frente, a nossa tendência natural é permanecer no mesmo degrau para sempre. Isso é o retrato do trader iniciante. Você entra no mercado, faz algumas operações, acerta algumas e sente aquela sensação boa de que finalmente entendeu o jogo. É a sorte de principiante. E o que acontece na maioria dos casos? Você estaciona ali, acha que aquele degrau é o topo. Para de estudar, para de anotar, para de se questionar, porque você fica confortável. Aí o mercado faz o que ele sempre faz. Ele coloca um obstáculo na tua frente. Vem o primeiro prejuízo de verdade, aquele que dói, aquele que te tira o sono. E é exatamente esse obstáculo que tem o poder de te empurrar para o próximo degrau. Não é um curso novo, não é o indicador da moda, não é o setup mágico, é o obstáculo. Guarda essa ideia porque ela muda tudo. Você não evolui estudando mais do mesmo. Você evolui quando a dor te obriga a olhar para cima. Tem um segundo movimento do vídeo que é a coisa mais bonita que eu já ouvi para explicar risco. Ela fala do atrito. Ela diz o seguinte, se não existisse o atrito entre a sola do teu sapato e o chão, você não sairia do lugar. O que me faz andar, o que me faz movimentar é justamente a resistência, é o atrito. Pensa nisso aplicado ao seu capital. O trader iniciante odeia a perda. Ele quer um mercado sem atrito, uma estratégia que nunca perde, uma conta que só sobe. Passa a vida procurando o robô perfeito, o setup infalível, a fórmula que elimina o risco, só que é o atrito que gera atração. É a perda controlada, o drawdown que você aprende a atravessar, a volatilidade que você aprende a respeitar, que constrói o seu calo. Quem opera
a vida inteira em conta demonstração sem sentir o peso real de um prejuízo, nunca desenvolve isso. Chega no mercado real e escorrega no primeiro movimento contrário, porque nunca teve atrito nenhum para segurar o passo. O atrito não é seu inimigo. O atrito é o que te mantém de pé. E aí, ela te dá o exemplo que eu quero que você leve para casa. Ela fala da criança super protegida, aquela que nunca teve contato nenhum com qualquer tipo de sujeira, que os pais isolaram de tudo achando que estavam protegendo. O resultado é uma imunidade baixíssima. Uma criança que adoece com qualquer coisa, que não tem resistência para nada. O mercado está cheio de trader super protegido. E olha, boa parte disso não é culpa dele. É culpa de quem vendeu fantasia. É culpa de quem prometeu trading fácil, renda garantida, 2% ao dia sem risco. Aquela imagem que dá para ganhar dinheiro no mercado sem nunca sentir desconforto. Quem acredita nisso cresce frágil, constrói uma imunidade psicológica igual a zero. E no dia que o drawdown real bate a porta, e ele sempre bate, essa pessoa quebra. Não quebra a conta apenas, quebra por dentro, porque nunca foi preparada para sentir o atrito. Eu preciso ser honesto com você. O caminho tem dor, tem obstáculo, tem noite sem dormir. E é exatamente isso que constrói o trader consistente. Não existe imunidade sem exposição. E agora vem a parte que separa quem sobe a escada de quem fica preso para sempre no mesmo degrau. A palestrante fala de uma pessoa que, em vez de subir, fica batendo na mesma parede. Bate, 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 se destrói ali no plano horizontal sem nunca olhar para cima. E ela explica o porquê. Essa pessoa decidiu que a situação é injusta. Decidiu que não tem nada para aprender ali. Você conhece esse trader. Talvez você já tenha sido esse trader. É aquele que perde e fala que o problema é o mercado manipulado, que a corretora caçou o stop dele, que foi azar, que foi injustiça, que foi culpa da notícia, do gringo, do fundo, de todo mundo, menos dele. Presta atenção no que está nas entrelinhas quando alguém fala isso. Quando alguém decide que a perda foi uma injustiça, você está dizendo sem perceber uma frase só: eu não vou aprender com isso. E a palestrante é cirúrgica nesse ponto. Ela diz que quem entra nesse processo entra num sofrimento onde nada cresce. É por isso que tem gente que está há 5 anos no mercado e ainda opera igual ao primeiro dia. Não é falta de tempo, é que passou 5 anos batendo a cabeça na mesma parede, chamando de injustiça aquilo que era só uma aula. Deixa eu te contar quando eu aprendi isso na pele. Foi em 2007, eu conto sempre essa história, mas vou repetir aqui. Eu estava numa operação com uma posição muito maior do que eu deveria carregar, muito maior, e veio uma decisão de Fed numa quarta-feira, o mercado virou contra mim de um jeito violento e por causa do tamanho da minha posição, aquele movimento me machucou de um jeito que eu não esqueço até hoje. Faz quase 20 anos que isso aconteceu. Naquele dia eu tinha 2 escolhas. Eu podia fazer o que a maioria faz, podia falar que foi azar, o Fed me sacaneou, que foi injustiça, que o mercado é imprevisível, que o mercado não tem um ponto final. Eu podia bater naquela parede e chamar isso de destino. Ou eu podia fazer a pergunta que o vídeo propõe. O que essa dor está querendo me ensinar? E a resposta estava escancarada. Aquela perda não foi provocada pelo Fed. O Fed só apertou o gatilho. A perda foi provocada pela minha posição desproporcional, pela minha ausência de gestão de risco, pela minha necessidade, naquele momento da minha vida, de crescer sem saber ainda como. Foi essa perda que me construiu. Foi ela que me obrigou a olhar para cima e subir o degrau da gestão de risco, que hoje é o coração de tudo que eu ensino. Sem 2007, não existia o André de hoje. O obstáculo não me destruiu, ele me promoveu. E é aqui que eu junto tudo no método que eu chamo de sistema antifrágil. 3 pilares: clareza, controle e consistência. E cada um deles é a resposta direta ao que esse vídeo descreveu. Clareza é a pergunta certa. É trocar o porquê isso é injusto comigo pelo o que o mercado está querendo me ensinar. É enxergar a perda como informação, não como perseguição. Controle é a gestão de risco. É o que faz o obstáculo virar aula em vez de virar tragédia.
porque existe uma diferença enorme entre um drawdown que te ensina e um estouro de conta que encerra a sua carreira. O tamanho da posição decide de que lado dessa linha você vai cair. Controle é garantir que sempre vai sobrar capital para subir o próximo degrau. E consistência é o topo da escada. Não é o resultado de um dia genial, é o resultado de você ter subido cada degrau, atravessado cada obstáculo, aprendido com cada perda, até que operar bem virou quem você é, e não uma sorte que você teve. A evolução do trader não é uma linha reta que sobe suave. É uma escada e cada degrau tem um obstáculo na frente esperando você decidir se vai chamar de injustiça ou se vai aceitar que este é um problema seu a ser resolvido. Vamos lá, se essa conversa fez sentido para você e se você entendeu que o caminho tem obstáculo e resolveu que vai aprender com cada um deles em vez de fugir, eu tenho um convite para você. Nos dias 3, 4, 5 de agosto, eu vou realizar 3 aulas gratuitas dentro de um evento que eu chamei de A Terceira Onda. São 3 encontros onde eu vou te mostrar na prática como subir esses degraus sem depender de sorte, como transformar o atrito do mercado em consistência de verdade e como aplicar esse sistema antifrágil nas suas operações reais. Para participar é simples. O link para você garantir a sua vaga está aqui na descrição desse vídeo. É gratuito. Coloque seu nome, seu WhatsApp e entra no nosso grupo porque é por lá que eu vou liberar todos os detalhes. A terceira onda, gente, foi feita para o trader que entendeu que está na hora de parar de culpar o mercado e começar a subir a escada. Eu te espero por lá. Um abraço e continua acompanhando aqui o nosso canal. Se gostou do vídeo, não esquece de dar um like. Se não está inscrito, se inscreva e clique no sininho para ativar as notificações. Um abraço e até o próximo vídeo.